Então é a página 15, entendendo o texto. Vamos compreender melhor como se vive hoje nas grandes cidades, os problemas que enfrentamos e as propostas para solucioná-los. 1. Leia o trecho e responda as questões. Desde 2007, mais da metade da população mundial está na zona urbana. No começo do século XX, 9 em cada 10 pessoas ainda moravam no campo. Mas a partir da década de 1950, o cenário mudou. As cidades absorveram quase 2/3 da explosão populacional global, afirma Mike Davis, professor da Universidade da Califórnia, no livro Planeta Favela. Letra A. Você sabe como se chama o deslocamento das populações rurais em direção aos centros urbanos? É imigração, emigração, êxodo rural ou turismo? Então, o deslocamento das populações rurais em direção aos centros urbanos, as pessoas que saem do campo, elas saem do campo e vão morar na cidade. Isso se chama êxodo rural, certo? Letra B. Por que grandes grupos humanos se deslocam e preferem viver nas zonas urbanas? Localize no texto e transcreva o motivo a seguir. Então, nós podemos concluir aí que nas zonas urbanas nós temos mais oportunidades de emprego, mais oportunidades de educação, mais escolas, mais hospitais, né? Mais lazer também. E letra C. Responda colorindo quantas partes representam 2/3 da população mundial. Então, desse todo aí, você vai pintar 2 partes, né? São 3 partes de um todo. Você vai pintar 2 partes que representam 2/3, tá bom? E aí tem uma dica, se quiser saber mais sobre a origem e o significado das palavras urbano e rural, pesquise em seu livro de geografia, né? O seu livro novo de geografia, falando sobre zona urbana e zona rural, tá bom? Vocês podem até tirar algumas ideias para o trabalhinho, né? Para a pesquisa que eu pedi para quarta-feira. E vamos para a página 16. Leia o infográfico e em seguida responda as questões. Em 1900, nós tínhamos 10% de cidade, né, de zona urbana e 90% de zona rural. Olha só. Já em 2007, 50% era cidade e 50% zona rural. Então, as pessoas foram para a cidade, né? Bastante pessoas foram para a cidade. Aconteceu o êxodo rural aqui. Em 2030, 60% das pessoas já estavam na cidade e apenas 40% das pessoas no campo. E olha o que vai acontecer em 2070. Ou melhor, o que vai acontecer em 2030 será 60% das pessoas, né, na zona urbana e 40% na zona rural. E em 2070, 75% das pessoas na zona urbana e 25% na zona rural. Então, a tendência, né, é que as pessoas vão, né, para a zona urbana, para a cidade, para os grandes centros. Você sabia? O infográfico é uma forma interativa e dinâmica de se transmitir informações visualmente, pois ele reúne imagem e informações escritas. Letra A. Retire do infográfico os números que indicam os anos e em seguida ordene-os na linha do tempo abaixo. Passado. Então, passado, o que a gente pode colocar aí? De 1900 a 2007. Presente, 2012. E o futuro, de 2030 a 2050. Tá bom? Letra B. Compare as imagens e responda. A cada período, o que aumenta e o que diminui? Aí, na verdade, olhando, né, o infográfico acima, aumentou o tamanho da cidade e diminuiu o espaço verde, a zona rural. E por fim, letra C. Em qual parágrafo do texto os desafios da sustentabilidade em grandes cidades encontramos a mesma informação expressa no infográfico? Então, no primeiro parágrafo, lá no comecinho, desde 2007, mais da metade da população mundial está na zona urbana, tá bom? E letra D. Liste abaixo os desafios de cada grupo de países. Os países desenvolvidos, eles encontram fontes de energia, né? Eles têm a dificuldade aí de encontrar fontes de energia, né? São os desafios. E do outro lado, eles têm a dificuldade da destinação do lixo e transporte público, tá bom?
Países desenvolvidos têm dificuldade em encontrar fontes de energia e países em desenvolvimento têm dificuldades na destinação do lixo e transporte público. Corrigindo. Em seu caderno, corte e cole, identifique as fontes de energia alternativa e renovável que poderão substituir as fontes de energias fósseis. Então, vocês podem procurar ou desenhar energia eólica, energia solar, energia hidrelétrica, né? Também todas essas aí. E letra F. Explique por que é um desafio utilizar energia alternativa. Então, eu vou dar um exemplo. A energia solar, por exemplo, ela só tem de dia, então é um grande desafio, né? Se optar pela energia solar, à noite não teremos luz. Então, é um dos desafios. Para pensar, aprendemos que os recursos naturais, como petróleo, gás natural e carvão, e água potável, essenciais para a nossa sobrevivência, não são renováveis. Eles se esgotam porque são consumidos excessivamente e porque a velocidade com que se renovam é da ordem dos milhões de anos. Agora que sabe a importância desse assunto, por que não refletir sobre seus hábitos de consumo, comprometendo-se a consumir com moderação? Então devemos pensar sobre isso, né? E por hoje é só, pessoal. Vamos falar mais sobre isso nas nossas aulas de língua portuguesa. Fiquem com Deus, se cuidem!